conflito muito complexo, muito difícil. Neil Dourix também falou sobre isso, tá? Então vamos pegar o contexto inteiro aí, tá? Vou botar na velocidade 1,2 aqui, porque senão esse corte vai ficar muito longo. Expressões simplórias, rasas, estão muito longe de poder resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, não é? No século XIII a.C., século XIII a.C., segundo a maior parte dos estudiosos, o povo, a nação judia, já estava sofrendo o constrangimento de diásporas, de humilhação, de terem sido banidos da sua terra, de terem desfeito seus laços, porque essa é a data do Êxodo. Moisés. Né, liderou uma insurgência contra o Egito e libertou de século de escravidão a nação judia. Eles, então, voltam para a Terra Prometida, que está ali ao derredor, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, ao derredor de Jerusalém, não é? Mas também Belém, onde nasceu Jesus, enfim. Então, veja bem de onde vem, ou você, irresponsável, que está aí cheio de razão, sabendo de tudo, sem parar um minutinho sequer para olhar as coisas, de maneira a resolvê-las. Sabe, isso aqui não é Corinthians e Palmeiras, para a gente ficar com torcida imbecil, porque a humanidade, nesse momento, tem uma urgência. Qual é? 2.200.000 pessoas de carne e osso, que podiam ser sua mãe, seu pai, seu filho, seu avô, estão levando bomba, porque meia dúzia, para não dizer exatamente o número, 40 mil militantes do Hamas utilizam a linguagem extrema da violência e do terror para exercitar a sua luta por independência e por território. Então, por favor, não é, se zangue comigo, mas ouça, isso aqui não é briga de Corinthians contra Palmeiras. E um país como o Brasil tem a obrigação, e a opinião pública internacional tem um papel central para fazer. A urgência é bombardear uma população que está fechada, cercada. 2.200.000 pessoas estão cercadas e levando bomba. Mais de 7.000 bombas já foram feitas, mais de 3.000 prédios já foram destruídos, mais de 3.000 pessoas já foram dadas como mortas, fora as pessoas cujos corpos estão embaixo dos escombros dos prédios. E essas 2 milhões de pessoas, 1 milhão delas estão com 24 horas, mais 24 horas, obrigadas a sair das suas casas, sabe, correndo, sem saber se vão poder voltar, se vão levar seus pertences, nada, para se espremer no lado sul. Estou falando da faixa de Gaza. Deixa eu dizer para vocês o que é a faixa de Gaza. São 40 quilômetros por 10, 363 quilômetros quadrados, com 2.200.000 pessoas vivendo ali. Isso, se pegar a cidade de Gaza, que está ali no norte, onde agora está essa ordem fascista de sai agora ou vai morrer todo mundo, ou aguenta as consequências, numa punição de gente civil, de inocentes, mais de 1.000 crianças palestinas já morreram, mais de 1.000 crianças, porque corretamente Israel se defender, tem todo o direito de se defender, e quer enfrentar o Hamas. Só que optaram por esse caminho. E aí não é o povo de Israel, é o governo de ultradireita, deste pária internacional que é o senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que inclusive já devia ter renunciado, porque o Hamas entrou nos centros nevrálgicos da inteligência israelita, que é afamada no mundo como uma das mais sofisticadas e profissionais estruturas de inteligência militar do mundo. Como é que os militantes, os guerreiros, ou os terroristas, que chamem como quiser, porque aqui o que importa é o substantivo, não é o adjetivo. Não é? O que importa é o substantivo, e o substantivo é negar a violência. Bom, eu estou com essa opinião, tenho aqui uma série de fatores, mas eu dizia para vocês que o assunto remonta ao século XIII a.C., se nós tomarmos a diáspora dos judeus, o sofrimento da nação israelita, dos hebreus, por Moisés. Chamou o Hamas de fascis? Não, chamou Israel. Israel que está mandando o pessoal evacuar o norte de Gaza e mandando ir para o sul. Não foi isso? Foi isso que eu entendi. Mais recentemente, vejam bem, o meu nome, Ciro, foi dado pelo meu pai, historiador, em homenagem ao libertador dos judeus no século V. No século V... Também chamou o Hamas? Antes de Cristo, no século V antes de Cristo, de novo, a nação hebreia, os judeus, os israelitas, estavam de novo expulsos da sua terra e escravizados pela Babilônia. Pois bem, veio um rei persa, que hoje é o Irã. Vamos prestar atenção nisso. Isso tem a ver, porque a saída dessa confusão só vai ser pelo caminho da história e pelo caminho do direito internacional. E eu estou fazendo um pouco de história de tradição para logo mais falar no direito internacional. Pois bem, Ciro, o Grande, é o único gentil, ou seja, não judeu, que é citado como uma espécie de Messias pela Bíblia. Ele era um iraniano, um rei do Irã, o rei da Pérsia, e libertou os judeus da escravidão dos babilônios. Então, século III a.C., os judeus já estavam sofrendo. Século V a.C., os judeus já estavam sofrendo, não é? Diásporas e separação. Mas essa confusão atual tem a ver com a última forma de sofrimento e de diáspora dos judeus e dos palestinos, em função do desenho que as Nações Unidas, a ONU, deu para essa questão numa Assembleia Geral, a segunda Assembleia Geral,
presidida por um grande brasileiro, Oswaldo Aranha, que fundou o Estado de Israel e, no mesmo ato, na mesma resolução das Nações Unidas, fundou o Estado da Palestina, independente, e definiu os seus respectivos territórios. Essa é a base da confusão que nós estamos vivendo hoje. Ou nós entendemos isso do ponto de vista da história, das tradições, inclusive religiosas, e do direito, ou ficará essa torcida imbecil que hoje, por exemplo, um grupo de fanatizados foi fazer protesto em Londres, na porta da BBC, reclamando que a BBC de Londres está fazendo uma cobertura razoavelmente equilibrada do conflito, sendo Salve, uma estatal britânica. Beleza, mano. Pra vocês verem o nível de fanatismo, o nível de violência. E aqui no Brasil a mesma coisa. Bolsonaristas e artistas pouco cuidadosos com as coisas, sempre vão na onda de qualquer coisa, se juntando para fazer protesto de A ou de B, sem ter parado um dia sequer para entender o que é que de fato está acontecendo, não com sentido de tomar lado. Nós não temos uma obrigação de tomar lado. Nós temos uma obrigação de pugnar pela paz, contra a violência, contra o terror como linguagem, seja de um grupo informal, seja de Estado. Porque, francamente, bombardear populações civis, constrangê-las a um cerco medieval, tirando a energia elétrica, água, comida, remédio, e mandando evacuar em minutos hospitais e bombardear indiscriminadamente populações civis inocentes, isso não é senão crime de guerra. A versão desse conflito hoje se dá porque em 1947, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, de novo, muita gente sofreu. Morreram 40 milhões de pessoas. Os soviéticos foram os que mais perderam gente, mas em seguida foram os judeus. 6 milhões de judeus foram assassinados barbaramente, de forma cruel, desumana, selvagem. E eu digo isso porque talvez a última nação do mundo que possa aceitar conviver com segregação racial, com preconceito, com justiçamento sem julgamento, é a valorosa comunidade judaica. Nós temos que ter clareza disso, por isso eu vou recuperar. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, de novo, os judeus estavam em diáspora no mundo inteiro. Diáspora sabe como é? Saíram de suas terras, foram banidos de suas terras e estavam vivendo separados uns dos outros, mantendo a força da sua identidade cultural e religiosa ao redor da Torá e de uma fé milenar que é a mais antiga das três religiões monoteístas do mesmo tronco, do tronco de Abraão. Pois bem, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os judeus sofreram a perseguição dos nazistas. Né? Gueto de Varsóvia, meu irmão, para um pouquinho, qual é a diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, quando a Alemanha nazista ocupou a Polônia, confinou todos os judeus num gueto murado, isolado, do qual não se podia sair sob pena de morrer sufocado, ou de bala, etc, etc. Qual é a diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, que é uma indignidade que se cometeu contra os judeus, e o que o senhor Benjamin Netanyahu está fazendo em nome de responder à aberração, à violência que não tem defesa do Hamas? Está fazendo na faixa de Gaza. A opinião pública internacional tem que se livrar dessa interdição, desse preconceito, e aqui está a chave da inteligência. A tradição e a história e a questão do direito. O direito é que define o regramento que nos transforma de bichos em seres de convivência, em sociedade, em comunidade. Pois bem, em 1947, então, quando acabou a guerra, os judeus tinham uma sociedade. Eles criaram uma organização sionista mundial. E essa organização sionista mundial decidiu por um consenso de uma volta ao território, de refundar o Estado de Israel. Portanto, fique todo mundo lembrando que Israel nasce, né, dessa chamada geral que lideranças sionistas da Organização Sionista Mundial fizeram ali na sequência da Segunda Guerra Mundial e na sequência do sofrimento atroz, crudelíssimo que os nazistas impuseram aos judeus. Pois bem, voltar para a Terra Prometida era a ordem. E aí o que eles fizeram? Foram para lá, a liderança era muitas lideranças, mas eu vou nomear aqui o pai fundador chamado Ben Gurion. Pois bem, o Ben Gurion liderava uma facção dentro dessa Organização Sionista Mundial, que era o sionismo trabalhista, ou seja, havia ali uma inclinação progressista, uma inclinação trabalhista, não é? que é uma inclinação muito forte, muito fecunda na política de Israel. O Ben Gurion funda essa organização e ele organiza essa coisa. Qual era a lógica? Todos os migrantes israelitas, Ben Gurion nasceu na Polônia, provavelmente já tinha fugido para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, mas conheceu muito de perto muita gente que sofreu o constrangimento do gueto de Varsóvia e dos campos de concentração, que devem ser talvez o momento mais bárbaro do ser humano. Por isso que a gente tem que lembrar isso com dor, para que o povo de Israel se livre desses fascistas que os governam há alguns anos. Pois bem, não pode repetir essas práticas de genocídio, de gueto, contra quem quer que seja, muito menos com seus irmãos de território. Então vamos lá. Quando o Ben Gurion começa a organizar, eles pegam dinheiro dos milionários,
Rothschild, etc, etc, e começa a comprar terra ao redor de Jerusalém, por perto ali, em vários lugares, enfim, ao redor da terra prometida, que é na tradição, Moisés, século 3 a.C., Ciro, no século V a.C., estou só acelerando aqui para a gente colocar a história. Pois bem, nesta data, aquele lugar era uma colônia britânica. Olha como é grave e importante a gente ver o papel da opinião pública internacional para desarmar essa bomba. A Palestina era, vamos dizer, a nação que vivia ali. Era a Palestina. A Palestina vivia ali, só que não tinha independência. Era uma colônia britânica, como a Índia era uma colônia britânica, ainda no fim da Segunda Guerra Mundial, como Hong Kong, na China, era um enclave britânico, enfim. E na descolonização, que é um efeito importante, modernizante da Segunda Guerra Mundial, não é? Os judeus, então, começam a atender o apelo por refundar Israel. E vão ali, começam a se sediar. Até que, pelas tantas, começa a acontecer escaramuças entre os palestinos, que viviam ali, e árabes, os palestinos são árabes, os britânicos, que era a nação colonial imperativa, e o Ben Gurion se viu forçado a, fazendo política, usando a diplomacia, usando a economia, comprando terras, e traziam e organizaram kibbutz, que eram fazendas coletivas, trazendo jovens e tal, do mundo inteiro, para trabalhar juntos e tal, na direção de refundar o Estado de Israel. Mas começou a ter antagonismo. Pois bem, o Ben Gurion, a ele não restou outra alternativa, eu quero crer, isso eu estou olhando historicamente, e é bom que a gente domine isso, criou um braço armado do movimento sionista trabalhista. E ele deu a ele o nome de Haganah. Então veja bem, lá naquele lugar, os britânicos controlavam com mão de ferro. Aliás, eu pulei um episódio que é muito importante para nós cristãos. Eu fui lá no Moisés, no século 3 a.C., para ver o sofrimento dos judeus e dos palestinos. Eu vim no Ciro, no século V, mas eu me esqueci e pulei, não podia fazer isso, dos romanos. Então, quando Jesus Cristo andou entre nós, no início dos tempos presentes, dos tempos comuns, que nós chamamos, depois de Cristo, quando Jesus andava entre nós, Jesus era um membro, né, dessa submissão colonial, imperial, daquele mesmo lugar, daquele mesmo povo, os palestinos e os hebreus, que viviam juntos, pelo império cruel da Roma. De Roma. Então, veja, Jesus foi constrangido nos momentos finais por provocações do serviço de inteligência dos romanos, em que, para provocar, dizer, o senhor é o Messias, é o homem que vai tomar o reino aqui de Roma e tal. E Jesus, iluminado, disse, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do outro mundo. Escapou na lateral. Mas o senhor, então, acha que essa moeda aqui, com o rosto de César, não devia valer aqui, porque vocês estão defendendo a liberdade dos judeus, etc, etc. Então, o que o senhor disse aqui não vale nada? Não, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele disse mais, Jesus, é importante a gente repetir essas tradições ou essa fé, porque tem muito cristão falando besteira, sancionando violência, como se isso aqui fosse uma partida de futebol de várzea, né? Se dizendo cristão e esquece a história de Jesus. Ai, na cara não, Ciro. O nosso Criador, o nosso Fundador, o Filho de Deus. Pois bem, Jesus disse que era para dar outra face. Por quê? Porque ele queria desarmar o que havia na data ali. Os judeus, oprimidos pelo império cruel e terrorista de Roma. Tem coisa mais terrorista do que você matar uma pessoa numa cruz? O símbolo do cristianismo, a religião mais poderosa do Ocidente, é uma cruz. Pois bem, a cruz era um instrumento de tortura bárbara, cruel e terrorista que os romanos usavam para punir as pessoas que se insurgiam contra o Império Romano. Como, aliás, para trás tem 1000 outras histórias de sofrimento naquela região, de novo sofrimento, de massa dos judeus, dos palestinos, que são irmãos, pura e simplesmente são irmãos, inclusive na tradição, porque os árabes são filhos de Cã, camitas, e os judeus são filhos de Sem, semitas, e ambos são irmãos, Cã e Sem, filhos de Noé, filho de Noé, que é, enfim, o fundamento dessa coisa. Só para vocês terem uma ideia de onde é que nós estamos mexendo e por onde nós podemos ajudar a desarmar essa tragédia urgente, que é acabar com esse cerco medieval, mas remotamente a humanidade tem ali o paviozinho muito perto de uma conflagração global, inclusive de base nuclear. E é isso que nós devemos, os sérios, os responsáveis, estar com a cabeça posta aí, não nesse jogo de futebol ridículo que algumas pessoas estão fazendo ao redor desse assunto. Pois bem, quando acabou, então, a Segunda Guerra Mundial, o Haganah era um grupo paramilitar. Então, o Ben Gurion lutava pelo Estado judeu nos aforamentos diplomáticos, no mundo do direito, reclamava a história, as tradições corretamente, mas tinha um braço armado para enfrentar o terror do Império Britânico, que era o Império Cruel, e dos árabes que começaram a resistir. Árabes de todos os tipos, pan-árabes, mas os palestinos também. Não é? Pois bem, em 47, porque o Ben Gurion teve eficácia, é um herói, conseguiu a vitória no campo político, diplomático e no campo militar, né? Não faltava quem chamasse a Haganah e o Ben Gurion de terrorista.
Atenção, judeus, não faltava quem chamasse Ben-Gurion, seu pai fundador, e a Haganá, que é base da formação das instituições de defesa de Israel, é aí que nasce a Força de Defesa de Israel, é na Haganá, de organização terrorista. Como os zelotes, lá atrás, se dizia que Jesus era zelote. Os zelotes faziam uma luta política, mas os zelotes também lutavam de forma militar ou paramilitar contra o Império Romano. Por isso que a gente precisa ter que ir relativizando as coisas, não para banalizar a violência ou tolerar qualquer tipo de violência, nem remotamente é o que eu estou dizendo. Eu quero só situar a complexidade do assunto para a gente convocar uma atitude diferente que ajude a desarmar essa bomba, que é a urgência humanitária e o potencial de uma conflagração global que está muito fortemente semeada ali. Pois bem, em 47 houve uma Assembleia da ONU e essa Assembleia declarou fundado o Estado de Israel. Fundou-se o Estado de Israel e definiu-se o território. E se deu independência, tirando a Grã-Bretanha, se deu independência aos palestinos e se definiu o território. Olha aqui, os territórios de Israel, que foi fundada nesse ato, presidido por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e os territórios da Palestina foram definidos na Resolução das Nações Unidas. Vamos ter clareza disso. Historicamente, isto é que dá legalidade à existência do Estado de Israel e que dá direito aos palestinos de reclamar o seu território. O que acontece? Como sempre, as Nações Unidas, muito vulneráveis à influência norte-americana e soviética na data, começaram a fechar os olhos para contradições que começaram a surgir a partir de grupos que não aceitaram aquela solução de duas nações com dois territórios definidos. E aí começa a confusão. Em 1948 e 49 já começa a confusão entre Israel, nascente, agora com status de Estado nacional, com 1 milhão de habitantes, não tinha nem sequer 1 milhão de habitantes, e os palestinos que tinham na data algo ao redor de 4, 5 milhões de habitantes. Pois bem, começa a brigar, e eu vou acelerar aqui a análise. E cada briga dessa, Israel tomava um pedaço do território. Ganhou todas, não perdeu nenhum, ganhou todas, né? Muito financiado pelos Estados Unidos, muito financiado e tal, povo muito inteligente, fez uma aposta séria logo desde o começo em tecnologia, etc, etc. Ganharam todos os enfrentamentos. Ganharam contra a Jordânia, ganharam contra o Egito, ganharam contra a Síria, e cada etapa dessa, Israel comia um pedaço do território da Palestina. Esse é o fato. Aí se organizou, entre os palestinos, uma organização para a libertação da Palestina, chamada OLP. O mais conhecido militante disso era um cidadão chamado Yasser Arafat, que circulou o mundo. Não antes. Antes era uma organização armada, para resistir a Israel. Era uma organização política, que tinha um braço político, diplomático, procurava relações internacionais, por exemplo, estabeleceu relações aqui com o PT, no Brasil, umbilicais. Mais do que umbilicais, promíscuas, num certo momento. Eu conheço as histórias. Denúncia. Pois bem, mas tinha um braço armado. Não vou nem perguntar se era financiamento de alguma coisa de campanha, porque já começou a olhar. Mas não fale nada, você não falou nada, nem eu. Ok, pula. O PT... Tá bom, pula, vamos voltar para o assunto sério. Mas enfim, aliás, o PT tinha intimidade com Gaddafi, tinha intimidade com Fidel Castro, intimidade mesmo. E tinha também com a OLP. Demorou uns 8 dias para o PT tirar uma resolução hoje. Né? Deixa baixo? Que ficou mais ou menos impossível sustentar esse muro onde eles se homiziaram por esses dias. Pois bem, com a definição dos novos territórios ocupados por Israel, a OLP entra em luta armada. E pelas tantas, derrotada, a OLP abre mão da luta armada. E aceita o caminho da diplomacia e do direito internacional. Não aconteceu nada. E aí nasce o quê? Nasce o Hamas. Porque o Hamas é uma retomada dos radicais que consideravam que com Israel não tem jeito a não ser violência. E aí qual é a proposta do Hamas? Destruir Israel. O que está no discurso do Netanyahu, destruir o Hamas. Isso é a solução final, isso é o que o Hitler propôs, baseado em 1000 preconceitos intoleráveis, promover a bestialidade de uma solução final que era extinguir os judeus pelos morticínio bárbaro, animalesco. Extermínio. Mas é disso que se trata. Nós não podemos aceitar que isso aconteça nunca mais na humanidade. Seja contra quem for, seja a pretexto do que for. Isso quer dizer que nós vamos passar pano para a iniciativa do Hamas? Não. Muito longe não. Por quê? Porque o direito, de novo, se a tradição e a história reconhece o direito por lutar por seus territórios usurpados, ocupados por Israel, a quem quer que lute pela causa palestina, a organização OLP, a Fatah, que é o braço político dela, e o Hamas, que foi fundado e disputa com a Fatah o radicalismo e a Fatah mais moderada. Um é de natureza mais laica, menos radical do ponto de vista do fundamentalismo religioso, a outra é de extremismo islâmico e tal, e a diferença de um que aceita o Estado de Israel, o outro não aceita. É um problema grave que os palestinos têm que resolver. Mas quando o Hamas parte para exercitar arbitrariamente suas razões e viola a lei internacional, ele é um bandido.
Ele tem que ser trazido aos tribunais internacionais ou da própria nação palestina independente, que tem que se sediar ali, o quanto antes, para que eles paguem pelos seus coisas. Não pode matar civil, não pode fazer refém, sabe? Não pode, embora Israel seja um Estado que está fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença aqui é que um é uma organização sectária, fundamentalista, que não deve, vamos dizer, filiação a nenhuma instituição internacional, e o outro lado é um Estado pertencente à comunidade internacional. A diferença é essa, o Estado tem que ter contenção. E aqui vem a tragédia. Isto sendo óbvio, hoje, os palestinos, os judeus, os cidadãos de Israel, não chegam a 10 milhões, são 9 milhões e pouco, é mais ou menos do tamanho do Ceará, do ponto de vista de população. E os palestinos são mais ou menos 6 milhões. Estamos vendo isso aqui para ver isso, José. Israel ocupou Cisjordânia, Jerusalém Oriental e agora está ocupando a faixa de Gaza. Quer dizer, todos são territórios que a lei internacional determina como base territorial da Palestina independente. E a Palestina independente constituiu-se num acordo em Oslo, em 1993. Eu estou falando demais, mas esse assunto merece uma reflexão. Em 1993, a Noruega, que tem um equilíbrio, enfim, que conseguiu ficar fora dessa retórica de jogo de futebol, de briga de galo e tal, para se colocar como deveria toda a humanidade se colocar de maneira a desarmar essa bomba e não a tomar lado desse ou daquele, a desarmar a bomba, banir a violência, estabelecer o direito, a paz e a não violência como linguagem de convivência entre essas pessoas. Pois bem, em Oslo, em 93, foi feito um acordo. Nesse acordo se constituiu uma autoridade palestina, que é quem representa o Estado palestino hoje, que chama Abbas, o presidente provisório, aceitou a democracia. Uma das coisas que diferencia, por exemplo, a autoridade palestina é que o Hamas não aceita a democracia, que é estabelecer de novo um sultanato, uma dessas coisas radicais e tal, mas a base moral, e mais do que a base moral, o apelo que o Hamas tem sobre a comunidade é que está defendendo o direito dos palestinos de terem sua terra, para nela viver, para nela trabalhar, conforme a melhor tradição e conforme a melhor história e conforme o melhor direito. Pois bem, essa autoridade palestina está representando a Palestina hoje. Esse acordo foi apoiado pelos Estados Unidos. Esse acordo foi apoiado pela União Europeia. Esse acordo foi apoiado pela Liga Árabe. Foi apoiado pela Unasul, onde está o Brasil. E ninguém fez nada para que esse acordo fosse cumprido. E os sucessivos governos de Israel, de 93 até cá, quando esse acordo histórico foi feito, não cedeu 1 milímetro de volta aos territórios da nação palestina. Essa é a base do problema. E a grande pergunta que eu faço para terminar e a gente tentar responder perguntas. Vocês acham, de boa fé, vocês acham que bombardear populações civis, estabelecer um cerco... Mostra o mapa para mim, vocês têm aí? Veja o mapa. Aqui... Não sentam o dedo, só vai só falar, que eles Tá, estão vendo lá. ali, do lado direito, do lado esquerdo é o mar. Embaixo aqui é o Egito. Em cima, do lado direito, é a Jordânia. Todo o meio é Israel e em cima está o Líbano. E logo em seguida a Síria. Vou pegar o mapa aqui, ó. Não vai ter mapa, não? F mapa. Eita. Mapa. Como é que é, Ciro? Vai lá. Aqui, ó. É isso aqui que ele tá falando. Abrir a imagem de uma nova guia. Vai, Ciro, fala pra nós. Só vai só falar, que eles estão vendo lá. Ali, do lado direito, do lado esquerdo é o mar. Embaixo aqui é o Egito. Em cima, do lado direito, é a Jordânia. Todo o meio é Israel e em cima está o Líbano. E logo em seguida a Síria. E logo ali, mais para frente, só para vocês saberem do que se trata, está o Iraque e logo em seguida o Irã. Irã. E na frente o mar Mediterrâneo. Certo? Aqui? Pois bem, a faixa de Gaza é essa tripinha que tem 10 quilômetros de largura, exprimida entre Israel e o mar, e 42 quilômetros de comprimento, essa tripa chama faixa de Gaza, entre Israel e o Egito. Pois bem, essa faixa de Gaza tem 2 milhões e 200 mil pessoas morando aí. Pobres, miseráveis, famintos, com baixa escolarização, enfim, uma miséria absoluta. E estão sob um cerco onde não entra água, comida, combustível, cortaram a eletricidade há 8 dias. A faixinha, a tripinha que tem para escapar de Gaza para o Egito está fechada. Por quê? Porque o Egito não suporta receber 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de refugiados. E quem podia receber esses refugiados, veja o território todo, é quem está sufocando Gaza, seria Israel, que também não aceita receber. Então, esse é o crime contemporâneo. Isso é que a opinião pública tem que se movimentar, não é para dar razão, porque todo mundo sabe quem tem razão. É só consultar o direito, é só consultar a história. O que não dá é para ficar a comunidade internacional inteira conversando merda, enquanto 2 milhões e 200 mil pessoas estão sendo barbaramente assassinadas pelo governo do senhor Benjamin Netanyahu.
Isso é do que se trata. Na sequência, nós precisamos fazer valer o Acordo de Oslo, estabelecer um caminho gradual para que a Palestina tenha devolvido seus territórios. Isto é o melhor direito. Eu vou tentar responder perguntas, me perdoe a indignação, mas eu me sentiria um covarde se eu aceitasse que esse nível de interdição ideológica, de exacerbação radical, de intolerância que está dominando o mundo, quando eu vejo o presidente dos Estados Unidos, caramba, presidente da maior potência do mundo, reproduzir fake news, que depois, no dia seguinte, a própria Casa Branca teve que desmentir, estou me referindo à notícia mentirosa de que tinham degolado bebês, né, no Hamas. O Hamas fez coisas tremendamente intoleráveis e criminosas e deve pagar por isso. Mas será que é razoável que 40 mil militantes, que é todo o efetivo do Hamas, vão ser agora punidos através da punição generalizada, indiscriminada de 2 milhões e 200 mil inocentes, dos quais 1.000 crianças já morreram? Eu não fico calado diante disso. O Ciro tá correto. O Ciro tá... O Ciro tá correto, mano. O Ciro tá correto e vamos ver. Jones Manuel fez aí o vídeo, vamos ver. Vai, Jones. Fala, Jones. O Manuel fez um vídeo em resposta a isso aí, não sei. Não sei se é resposta ou não. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a posição de Ciro Gomes sobre a questão. Gente que não quer abrir a boca sobre a lista, comunista, apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Veja, eu tô achando de maneira geral vergonhosa a posição do que se chama de progressista, de esquerda, socialista, comunista e a porra que for sobre a questão palestina. No geral, um silêncio cúmplice, um silêncio criminoso, gente que não quer abrir a boca sobre o tema porque tem medo por causa da eleição municipal do ano que vem, né? É assim, é incrível, é incrível. E aí no meu Twitter... Virou isso aí, né? Virou isso aí, Todo mundo agora só vive de eleição agora. O negócio é eleição eterna. Eu divulguei 2 trechos da fala de Ciro Gomes sobre o tema e muita gente estranhou e não sei o que, ficou tirando onda. E veja, todo mundo sabe que eu assino a newsletter do Ciro Gomes. Eu acho muito bom, embora eu ache o modelo, layout da newsletter tosco, ruim, mas eu acho conteudisticamente muito boa. Não me arrependi, viu, gente? Eu tô achando realmente que é um bom elemento informativo. Inclusive, toda newsletter acaba tendo informação, por exemplo, que eu não consigo acompanhar, porque é muita notícia, é muita coisa, não sei o quê. Então, por exemplo, eu acompanho a newsletter do Ciro, eu escuto muito o programa do Reinaldo Azevedo, eu de vez em quando escuto o Café, podcast lá da Folha de São Paulo, porque, pode ser eu concorde ou não, se eu acho que tem um elemento bom do ponto de vista informativo, ainda que, por exemplo, no caso da Folha, eu só faço passar raiva. Eu passo mais raiva com a Folha que com o Reinaldo Azevedo, inclusive. Mas eu tô lá me informando. E aí, Ciro lançou um vídeo no canal sobre a questão palestina, e o vídeo dele ficou com 30 minutos, então não vou reagir, porque esse vídeo ficaria muito grande, eu quero fazer um vídeo curto, isso aqui é um vídeo com almoço e tal. Só que aí, na newsletter, no texto, eu acho que saiu muito melhor que o vídeo, inclusive. O Ciro faz algo que é fundamental e eu gostei Já começa, afaga e bate, né? Afaga e bate. Dele, a despeito de eu discordar de várias coisas, a despeito de eu achar um erro brutal chamar de guerra ou conflito Israel, Hamas. É horrível, foi isso que o pessoal fez, eu comentei isso no vídeo de ontem. Mas assim... narcisismo é diferente. Vai começar a pegar nos termos aí não, né, Jones? Vai, filho. Tem uma coisa acelera. Boa. Eu também comentei no vídeo de ontem que o Ciro, ele trata a premissa de que a origem da violência é o fato colonizador de Israel. Isso, gente, isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa que tenha uma posição digna. O mínimo, de verdade, assim. Quem não parte dessa premissa do debate não é sério, não entende nada do assunto, ou então é um oportunista que está querendo não ir contra o que diz a mídia burguesa, o que diz o senso comum, isso é verdade. Tá pensando na eleição do ano que vem, por aí vai. Aí vamos ler alguns trechos aqui do que fala o Ciro Gomes. Eu vou colocar na tela para vocês irem acompanhando comigo. Lembrando que eu estou lendo um trecho, né, do elemento que eu considero o elemento mais teoricamente qualificado, que eu acho que é fundamental, que é a premissa desse debate. A esta altura, quem quiser ver o tema com equilíbrio e sem fanatismo, há de reconhecer que os sucessivos governos de Israel têm agido de forma ilegal em relação à justa pretensão dos palestinos que têm hoje seu território ocupado. Os palestinos têm hoje seu território ocupado. Ocupado como? Uma ocupação colonial, colonialismo. Sob o ponto de vista histórico e do direito internacional, aqui está uma boa base para guiar a comunidade internacional a exigir o fim da violência na região, através do cumprimento do Acordo de Oslo. Aí eu já não concordo muito. Tem um vídeo no meu canal sobre essa questão de 2 estados. Eu não acho que isso vai solucionar, vai trazer paz, nem nada disso, mas Ciro enxerga como possibilidade de fim da ocupação colonial o cumprimento das premissas do Acordo de Oslo. Mas aí isso aí já tá discutindo uma coisa filosófica, né? Achismo diferente. Mas o ponto do Ciro foram lá, as pessoas aceitaram, todo mundo que tava lá na mesa aceitou aquele negócio, assinaram aquele negócio e não cumpriram aquele negócio.
Não cumpriu aquele negócio. Então, para começar a conversa, o que foi conversado e acertado por todo mundo tem que ser cumprido. Israel, você não cumpriu sua parte? Pô, não sei o que, não sei o que. Não, tem que cumprir sua parte. Você não estava aqui, você não assinou, você não falou que essa é a parte dos caras e essa era a sua. Então você vai ficar na sua parte. Você vai ficar na sua parte do terreno e toda a parte do terreno do vizinho que você assinou, que era do vizinho, que você invadiu, você vai devolver pro vizinho. Depois que vocês fizerem isso, o que foi combinado, aí a gente conversa sobre o que é bom e o que era ruim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tava todo mundo lá, todo mundo aceitou, escreveu, não leu, o pau comeu. E você, Estados Unidos? O que foi, Ciro? Você, Estados Unidos, você é pilantra. Por quê? Porque você também tava lá, você também aceitou, você também negociou e depois, no dia seguinte, estava dando ar pro um invadir o terreno do outro. Você é canalha. Você é canalha, Estados Unidos. Você é canalha. Você tem que tomar tapa na cara também. Agora você vai ajudar o Israel a devolver essa porra. E você, Europa? Que? Você é canalha também. Por quê? Agitou, a reunião foi na sua casa, você foi o anfitrião, falou que ia fazer, ia acontecer, viu assinando, tava lá dentro dos países seus, lá tava lá dentro fazendo colonialismo lá dentro, assinou, aceitou, falou e agora também fez vista grossa e deixou a porra acontecer. Canalha também. Então antes de começar a conversa, vai todo mundo aceitar essa porra aqui. Vocês estavam lá, vocês aceitaram, agora vai todo mundo ser assim, é isso, começar por isso. Se é certo, se é errado, é outros 500. O fato, entretanto, é que temos hoje uma grave emergência humanitária, com o potencial de ser a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Isto exige urgência e conduta de estadistas, que é tudo o que falta ao mundo nesta quadra desgraçada em que vivemos. O duro é saber que se não fosse o lobismo e a mesquinharia eleitoral nos Estados Unidos, com a automática transmissão para os governos vassalos da Europa Ocidental, bastaria uma palavra forte e clara para exigir contenção a quem está obrigado a tê-la, o Estado de Israel. Será que isso significaria sancionar a linguagem intolerável do Hamas no exercício arbitrário de seu justo direito de lutar por independência e posse legítima de um território que, pela lei internacional, são palestinos? Veja, esse trecho é muito bom. Veja, Ciro está dizendo que a ação do Hamas não é aceitável, é intolerável, é bárbara, é violenta, mas ele reconhece uma razão de fundo na existência do Hamas e é a ocupação de Israel. Então, veja, gente, eu tentei explicar isso detalhadamente no vídeo de ontem, eu vou reforçar hoje. Gente, a premissa de qualquer debate minimamente sério é: você quer o fim da violência? Tem que acabar o colonialismo. Ponto. Sabe? Tipo assim, fora disso, é cinismo, é oportunismo, é querer ficar bem com a grande mídia, é apoiar de maneira velada o colonialismo contra os palestinos, o extermínio contra os palestinos, tá o apartheid. Tipo, é a premissa, meu irmão. Meu irmão, na moral, velho, se você é minimamente sério... Isso é sério, verdade. Jones, eu sou contra todo tipo de violência, eu sou a reencarnação de Mahatma Gandhi. Beleza, meu querido, parabéns pra você. Você quer acabar com a violência? Tem que acabar com o colonialismo de Israel. Tem que acabar com o projeto sionista, colonialista e racista. Ponto, tá ligado? Aí o Ciro continua. Claro que não. A violência é a linguagem dos desesperados e nos iguala à selvageria dos bichos, onde a lei do mais forte se impõe, sem qualquer outra forma de considerações. Um zigue-zague trágico, muitas vezes irônico, traça a história política da região. Vale lembrar que, pelo menos na faixa de Gaza, o Hamas ganhou as eleições contra os moderados do Fatah. Recordar que o OLP transitou da luta armada para a política e para a diplomacia, e nada aconteceu. É fato histórico também que os serviços de inteligência de Israel financiaram a origem do Hamas, com um sentido amoral e pragmático de enfraquecer a OLP e o Fatah. Eu debati isso no vídeo do meu canal, Mitos e Verdades sobre a questão Israel-Palestina. Tá lá, gente, confiram que isso tá bem explicadinho lá, né? Como se sabe, esta mesma amoralidade e pragmatismos ilegais fizeram a CIA treinar e financiar Osama Bin Laden, quando lhe convia na luta contra os soviéticos no Afeganistão, como também se sabe que Saddam Hussein foi apoiado pelos norte-americanos, inclusive com armas químicas, quando se propôs atacar o Irã. São estas amoralidades e esses oportunismos que estão levando o mundo para o abismo. Não encontrando solução em amparo efetivo na política, na diplomacia ou pelo menos ainda na mediação internacional, resta aos palestinos o desespero. O desespero nunca foi bom conselheiro. O atual chefe militar do braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, Mohammed Deif, tem 58 anos, nasceu e cresceu neste ambiente de desespero. O líder político do Hamas é Yahya Ibrahim al-Siraj, nasceu em 1962. Eles não conhecem outro ambiente que não seja o desespero e o sofrimento, como seus mentores diante do fracasso da linguagem política, diplomática ou mesmo humanitária. Obviamente, não se justifica que civis sejam mortos, sequestrados e feitos reféns. Isso é contra a lei, é bárbaro e inumano. Mas o mundo vai continuar assistindo de braços cruzados toda esta carnificina. Ninguém se dispõe a mediar efetiva e corretamente o conflito. Veja, o que é que o Ciro faz aqui?
Ele tá dizendo o seguinte, ó, bicho, a OLP pegava em armas, era uma organização armada, deixou as armas de lado e entrou para negociação. Isso adiantou alguma coisa, gente? Isso funcionou? Isso melhorou a situação dos palestinos? Não, gente. Os palestinos hoje estão numa situação mais trágica, antes, inclusive, das últimas 2 semanas, do que estavam 40 anos atrás. Israel toma território em cima de território, território em cima de território, território em cima de território, tá ligado? E aí, num contexto em que você não deixa outra solução que não, inclusive, o uso das armas, aí você vai fazer uma condenação abstrata do uso das armas, sabe? Tipo assim, não, beleza, é pra usar armas, não, é pra ser pacífico, você é o Gandhi, né? Pra ser pacífico, beleza. Você é o Gandhi? Quem é o Gandhi do chat aí? Negociação diplomática adianta? Não. Israel quer negociar? Não. A possibilidade de as resoluções da ONU serem cumpridas? Não. Israel cumpre o direito internacional? Não. Israel recua frente à pressão da opinião pública mundial? Não. Não, 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 não. É vários não. E aí, gente? Como é que faz? Eu vou terminar esse vídeo lembrando de um filme que eu vi há 20 anos atrás. Já comentei, inclusive, com o Maxwell sobre esse filme. Já comentei com o Mirella. Eu não consigo lembrar o nome desse filme. Eu vi ele naquele negócio, naquele filme da Globo de sábado à noite. Pô. Super Cine. Tela Máxima. Enfim, Super Cine. é um negócio. Super Cine. A Globo passava uns filmes de madrugada. Certa vez eu assisti esse filme. Eu não lembro o nome, mas já procurei várias vezes. O filme conta a história de uma moça que ela sofria violência sexual, né? Do padrasto dela. A mãe tinha morrido, ficou só ela o padrasto, e o padrasto praticava violência sexual contra ela. E aí, quando ela ficou adolescente, assim, tipo, 15, 16 anos, ela procurou a escola, os diretores da escola, procurou assistência social, depois procurou a polícia, nada. Aí o filme vai retratando uma série de negligências, uma série de descasos, de machismo, de ele é seu pai, você tá inventando, como assim, ele é um homem tão direito e tal. Aí todas as instituições do Estado burguês falham com ela, né? Todas, né? Escola, assistência social, polícia, judiciário, os carai. Ela tenta sair de casa, é impedida, é trancada, colocada em cárcere privado pelo padrasto e tal, e aí ela acaba matando ele assim, com um requinte de crueldade. Dá mais de 30 facadas e tal, o pescoço dele acaba degolado, e ela é presa, né, por homicídio e tal. E toda a história do filme se desenrola em torno do julgamento, né? Que, inclusive, não me falha a memória, é até baseado em fatos reais. Desenrola em torno do julgamento. E a grande lição do filme, e aí eu posso dar spoiler porque eu não lembro nem o nome, então não sei se vocês vão achar, mas a grande lição de moral do filme é que ela é absolvida no final, daquela dramatização, né, de júri, do tribunal e tal, ela é absolvida no final sob o argumento de que ela tentou fazer de tudo para escapar daquela situação de violência sem usar violência. Ela procurou a escola, ela procurou a assistência social, procurou a polícia, procurou familiares, procurou amigos, tentou denunciar, tentou fugir, ninguém a amparou e nada deu certo. De tal sorte que, nessa situação, a violência não foi uma escolha. Percebe? A violência não foi uma escolha. Ainda que a gente possa achar moralmente terrível um cara ser morto com 30 e tantas facadas, o que a gente não pode esquecer ou desconsiderar é que não existia uma condição objetiva de escapar dessa violência que não fosse com outra violência, dado que foi tentado tudo, né? E aí eu sempre, quando eu vejo esse debate Israel-Palestina, eu lembro muito dessa lição de moral desse filme, porque eu estava começando a estudar, estava começando a me politizar, isso me marcou muito, que é muito gostoso e muito cômodo a situação de que você ataca, você oprime, você agride, você viola, você ignora direito internacional, ignora a ONU, fala o que quer, manda todo mundo pra puta que o pariu, aí quando o oprimido reage de alguma forma que é violenta, aí vem um discurso sobre a paz, aí vem um discurso pacifista, aí vem um discurso falando da diplomacia, aí vem um discurso contra o terrorismo, quando, na verdade, quem busca de verdade a paz deveria colocar como prioridade combater o fato originário gerador da violência, nesse caso específico. Esse fato originário tem nome, tem sobrenome, se chama o projeto colonialista e racista do sionismo. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Isso aí tá certo. Isso aí tá certo, né? Tá certo, mano. Isso aí o Ciro, o Jones tá certo, o Jones concordou em discordar às vezes, mas no final das contas concordou. Tá certo, é isso aí mesmo, mano. Tem que voltar lá pra Israel e falar, mano, Israel, na moral, vamos acabar com essa guerra aí, vai. Como é que não acabar? Devolve as coisas dos caras, Palestina, chega aí. Institui um governo de vocês aí, qual que é o governo de vocês? Tá aqui a terra de vocês, toma conta da terra de vocês. Pronto, agora a gente começa a conversa. Não sei o que. Vai.